Acho que agora fica bom. Talvez um pouquinho só. Aí. Boa noite. Bom, hoje então nós temos um tema que é um tema, além de ser importante, é um tema muito profundo, que ele traz um aspecto de conhecimento, de ciência, mas traz um aspecto também de reflexão, de sentir, que é para falar sobre a fé. Não é fácil, porque duas letrinhas, mas que é a base daquilo que a gente, quando olha para frente, a gente precisa dessas duas letrinhas, que é a fé. O poder da fé em nossas vidas. Vamos começar então a nossa jornada, vamos começar a nossa reflexão sobre a fé no dia de hoje. E para começar, eu trouxe aqui, bom, o slide deu uma desarrumada, talvez seja questão de versão, tá? Eu trouxe aqui uma reflexão da fé com a definição de Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele começa dizendo o seguinte, que a fé é a confiança da criatura em seus destinos, é o sentimento que a eleva a Deus e a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Então, olha o que ele traz para a gente. Primeiro, é a confiança dos nossos destinos, do que nós seremos, aonde chegaremos, o que somos nós e o que nos espera. Mas ele fala, é a confiança. Confiar, gente, é entregar. Confiar é... A confiança, ela é um sentimento que nos dá leveza. Então, se a gente está num relacionamento, se a gente está fazendo alguma coisa, mas que a gente está muito tenso, não tem uma leveza naquilo ali, é porque a gente ainda precisa exercitar a confiança. Porque a confiança é entrega. Jesus confia em nós, Jesus confia em mim para estar aqui falando para vocês, confia em cada um de vocês, porque cada um de vocês tem as suas responsabilidades. E a fé, ela está muito ligada à confiança. E nós confiamos de que somos filhos de Deus e vamos chegar a lugares muito melhores do que estamos hoje. Então, a confiança da criatura nos nossos destinos é o sentimento que nos eleva a Deus. Vamos entender isso quando eu explicar mais à frente aqui. A fé nos aproxima de Deus. Deus não está longe. Deus está dentro de nós. Então a fé, ela também nos ajuda a nos aprofundarmos dentro de nós mesmos, para descobrirmos o Deus interno e a nossa capacidade de realização. É a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Quando fala verdade, a gente tem várias interpretações, mas a verdade é aquilo que é. É aquilo que foi e que será e que sempre estará presente. A gente pode dizer que a verdade é a lei de Deus. É a única lei que realmente importa para nós. É a lei de Deus. Então a fé, ela nos leva à verdade, ela nos leva à lei de Deus. E aí, o Leon Denis fala também da fé cega. A fé cega, o que é? Uma pessoa fala para você, olha, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar nisso dessa forma. E a gente vai e acredita porque o outro disse, mas sem a gente exatamente raciocinar. Então ela fala, olha, essa fé cega, ela dá uma obstruída aí no caminho, que ele fala, a fé cega é como um farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro. Você está no nevoeiro, a fé cega chega no meio, a gente para. Não sei o que vem, começa a desconfiar, mas ela fala que a fé esclarecida, que tem esclarecimento, que tem raciocínio e inteligência, é um foco elétrico que ilumina com a luz brilhante a estrada a percorrer. Quando a gente tem fé, a gente passa pelo nevoeiro. A gente não fica estagnado aí. Isso é o Leon Denis trazendo para a gente. E aí eu trouxe também, nesse livro, Evolução em Dois Mundos. O que acontece? Por que eu trouxe isso? Porque eu trouxe essa definição da fé, tem outras que eu vou trazer aqui, mas
Como é que é essa história? De onde é que surgiu essa fé? Então eu peguei lá nesse livro Evolução dos Mundos, tem uma parte que André Luiz fala, depois de passar pelos 3 reinos lá, né? Somente o vegetal, o animal, como princípio inteligente, a gente fica por um período indefinido até atingir a condição nominal, que é um período muito longo e é um trabalho feito pela espiritualidade. Eu trouxe isso primeiro para a gente olhar para trás, porque às vezes a gente acha que a gente não tem valor, que a gente não conseguiu nada. Gente, nós já caminhamos há bilhões de anos, nós já existimos há muitos anos. A gente foi estagiando na natureza para ganhar todas as propriedades que a gente tem hoje. E hoje a gente sabe fazer muita coisa, a gente tem muita capacidade. Só para vocês terem ideia, enquanto vocês estão sentadinhos aí, tudo está acontecendo dentro do corpo de vocês. Tudo. E vocês nem se dão conta. Processos digestivos, para quem passou ali na cantina, como eu, né? Já está fazendo a digestão daquelas coisas gostosas. Você já está processando o cabelo, está crescendo, as unhas, está respirando, o coração está batendo, todos os movimentos estão acontecendo e a gente não se dá conta. A gente fez o quê? A gente tem Isso é muito complexo para a gente fazer isso automaticamente. Então, André Luiz, ele vai falando aqui que a gente, quando for estagiando e chegamos na condição hominal, a comunicação nossa era quase como a dos animais, mais como os sinais. A gente precisava se comunicar. Então, esses espíritos elevados que cuidam da gente, o que eles fizeram? Começaram a trabalhar para que a gente pudesse ter a palavra articulada. Gente, já imaginou uma época que a gente não conseguia falar? Que a gente trabalhava, se comunicava com sinais? Hoje a gente consegue se comunicar através da palavra. Aí já cabe um adendo importante. Se a gente teve tantos milhões de anos, isso aqui não é coisa da noite para o dia não, tá, gente? São coisas de milhões de anos. Para conseguir a palavra, por que às vezes o outro vem falar com a gente e a gente fica, tá bom, não sei. Por que, gente? A gente tantos milhões de anos para conseguir a possibilidade de se comunicar e a gente fica gruindo com o outro, quando a gente pode se comunicar. Mas aí, nessa chegada, nessa possibilidade da gente falar, o que aconteceu? Com as palavras, a nossa mente precisou ser estruturada para que a gente possa falar. O que eu estou falando aqui passa primeiro pela minha mente. E aí a mente se coordenou. O pensamento que era fragmentário passou a ser um pensamento contínuo. Com a chegada, com o surgimento interno do pensamento contínuo, eu estou falando em 1 minuto, coisa que aconteceu em milhões de anos, tá, gente? Só para a gente entender como é que esse processo é cuidadoso. Qual o amor que é feito para que a gente chegasse aqui hoje. Com o pensamento contínuo, chega o quê? A organização das ideias, as reflexões, aí os questionamentos. Tá, mas quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? E eu começo a olhar para dentro de mim. Tudo um processo. Até o despertar moral. Né? Então, a gente percebe que a gente não dá mais para agir como antes. Que a gente precisa escolher, refletir, crescer. E aí nasce uma ideia de algo superior a nós, que para nós sabemos que é a ideia de Deus. Existe algo superior. Tudo, gente, olha, observa, é um processo passo a passo. Essa ideia de Deus surge. E aí eu trouxe esse texto aqui, não se preocupem ali com aquele texto grande, que eu vou dizer para vocês o que é aquilo ali, né? O que é o nascimento da responsabilidade. Com a ideia de Deus, o homem vai iniciar a religião. Com os questionamentos, a filosofia, a gente vai experimentando as coisas. E quando morria um ser conhecido, o que aqueles homens lá do Paleolítico, a era paleolítica, ela foi de 25 milhões de anos atrás a 10 mil anos atrás. Nesse período, que a gente era
praticamente os homens das cavernas, a gente enterrava aqueles nossos irmãos que morriam, que desencarnavam. Olha que interessante isso. Uma reverência, a gente sentia que existia algo além, né, daquele corpo, daquela natureza. E chorava e aprendia o amor. E tudo isso, gente, é a semente da fé que foi colocada dentro de nós para que nós pudéssemos caminhar. A fé é essa mola propulsora que faz a gente ir adiante. Muitas vezes, ela vai agindo de uma forma inconsciente, como era aqui no início. A gente era levado a evoluir, a crescer, mas por uma forma instintiva. Hoje, principalmente nós que estamos aqui na doutrina espírita, nós temos o esclarecimento. E o esclarecimento, ele faz com que a gente possa utilizar a nossa fé com a razão, com a lógica. Porque a gente sabe onde é que nós vamos chegar, não sabe? Vocês sabem onde é que vão chegar, não sabem? Vamos chegar aos mundos felizes, aos mundos ditosos, aos mundos celestes ou divinos. É lá a nossa destinação. E tem lógica isso. Isso não é uma teoria. Isso é um fato. E quando a gente associa a fé interna, que é esse sentimento inato que Leon Denis fala, que ela está dentro de nós, com esse conhecimento, é um potencial absurdo da gente realizar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Vamos supor, se eu tiver que ir de carro daqui para o interior de Goiás, aí eu saio daqui e vou para lá, eu vou conseguir, eu vou perguntando, eu vou dando jeito. Será que eu vou conseguir chegar até lá? Mas a partir do momento que eu saiba o caminho, que eu saiba os empecilhos que eu vou enfrentar na estrada, que eu me previna daqui, que eu planeje essa viagem, a minha possibilidade de chegar lá é muito mais fácil. É muito mais tranquila, porque eu sei daquilo que eu vou encontrar. É mais ou menos assim. A gente sabe aonde a gente vai chegar. E aí a gente usa essa força interna, que é a fé, para nos levar à frente. A gente, frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e Pai, estávamos entregues a nós mesmos. A partir daí, a fé, ela faz um papel que antes era muito conduzido pelos espíritos mais elevados, que cuidaram, nossos tutores espirituais, agora está sob a nossa responsabilidade, a nossa consciência. Nisso, gente, a gente andou muito. E de lá até aqui, também andamos bastante. Vamos ver o que temos mais aqui. E aí eu trouxe aqui umas passagens evangélicas, né, que demonstram esse poder da fé ativa e os processos de cura espiritual. Primeira, Zaqueu. Zaqueu, vocês conhecem Zaqueu, né? Era aquele chefe, né, dos publicanos, coletores de impostos, muito rico. E ele queria ver Jesus, sobe na árvore, porque ele era pequenininho. E Jesus, quando passa perto, fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou jantar na sua casa. E ele fica extasiado, né? Com aquela demonstração, com aquela alegria de Jesus querer ir à casa dele. Jesus, a força magnética de Jesus, gente, é tão grande. Jesus é daqueles que não precisa falar nada. Ele tem uma coisa chamada presença reguladora. Se ele chegar aqui agora, a gente até se ajeita assim no banco, sabe? Quem tiver meio deitadinho assim se ajusta, até se arruma assim, porque a energia desse espírito, ele toca profundamente dentro de nós. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Tanto que o que ele faz? Ele está tão alegre com a presença de Jesus que ele fala: repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se alguma vez eu prejudiquei alguém, eu vou indenizar em 4 vezes. Olha isso, gente. A fé dele foi tão grande que promoveu uma cura espiritual. Ele não estava doente, mas de alguma forma ele percebeu que ele precisava se desapegar daquele dinheiro.
Aquele dinheiro não estava trazendo a ele a plenitude, a felicidade que ele imaginava. Então o que ele faz? Ele vê quem precisa naquele momento e muda. Vou dar metade e a quem eu prejudiquei, eu pago 4 vezes o valor que eu prejudiquei. Isso, gente, é uma cura espiritual. E é uma reflexão para nós. O que é que a gente está segurando, mas que não está bom? Que não está trazendo felicidade para nós? O que é isso que a gente segura, mas que não está legal? A cura espiritual é isso, ó. Deixa aí. Deixa levar. Entrega e segue em frente. Então, Zaqueu, a fé dele foi tão grande que ele conseguiu a cura espiritual. Joana de Cusa, ela, lá naquele livro Boa Nova, tem uma passagem dela interessantíssima. Mas o que era ela? Ela é mulher do intendente de Cusa, uma mulher de sociedade, rica. Quando o marido morre, ela fica numa situação difícil, vai trabalhar cuidando dos filhos de outras madames, e ela segue Jesus à risca. Na perseguição aos cristãos, eles vão e perseguem ela e o filho dela. Essa cena final é a cena que eu vou destacar, que era a cena de que ela é presa, amarrada no tronco, com o filho para serem queimados vivos. Os perseguidores vão acender a fogueira para queimá-la. E ela estava lá, resignada. E aí o filho dela pede: abjura, minha mãe, abjura, recusa, por favor. Aí ela fala assim: fica quieto, se cala, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A fé, ela fortalece a nossa fidelidade. Ela foi fiel. O filho dela estava sendo queimado ali do lado dela. E ela falou assim: vamos ser fiéis a Deus. A fidelidade precisa de uma fé muito grande, precisa de acreditar muito. E aí eles, colocando fogo, fala para ela: o Cristo de vocês só soube ensinar vocês a morrer? Ainda zombando dela. E ela concentra as últimas energias e fala para ele: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nessa hora que os fogos sobe assim, pegando o corpo dela, ela escuta uma voz: vem, Joana, eu estou aqui. Jesus foi recebê-la naquele momento. Ela não sentiu dor, gente. Era diferente, ela estava ali, passou a porta estreita, ela venceu o mundo. O que é essa fé? Ela tinha certeza naqueles ensinamentos do Cristo. Ela sabia o que esperava. Ela acreditava fielmente, porque a pessoa, às vezes, ela acredita por si própria, mas quando vê um ente querido sofrendo também, ela passou aquele ensinamento para ela. Então, aqui nesse caso, a fé é a fidelidade a Deus. Porque por muitas vezes, a gente vai ser chamado a se desviar do caminho correto da lei de Deus. Se nós estivermos com a fé muito vacilante, a gente vai perder a fidelidade a Deus e vai se apegar a um caminho que vai trazer dor e que a gente vai precisar retornar, porque é assim, a gente tem um caminho a seguir. Quando a gente sai, a gente precisa retornar. Lembra bem da parábola do filho pródigo, que era assim: ele sai do caminho, mas ele vai retornar. Todos nós vamos retornar ao caminho. E agora? A gente sai, é porque nós somos maus? Não. É porque a gente está em aprendizado. Porque a gente está experimentando. A gente está realizando dentro de nós o que é melhor. Trouxe também os primeiros cristãos. E desses primeiros cristãos eu trouxe a passagem de Maria, que está lá no último capítulo do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Que Maria, quando desencarna, ela sai do corpo
que ela é levada e ela quer ir lá ver aqueles cristãos que se entregavam voluntariamente ao sacrifício, aos leões, às torturas, numa confiança irrestrita a Jesus. A fé como confiança, a fé como entrega. Quanto maior a nossa entrega, maior a nossa fé. Quanto mais a sua entrega a um ser amado, maior a sua fé. Quanto maior a sua entrega à sua causa, maior é a nossa fé. Agora, nós estamos aprendendo também a fazer essa entrega, porque às vezes a gente se entrega a uma religião, mas a gente fica fanático. O fanatismo não é entrega, é uma fuga que a gente precisa olhar, né? Então a entrega é algo que ninguém precisa saber, mas nós mesmos sabemos que estamos dando o nosso melhor. E eram aqueles primeiros cristãos ali, dando testemunho deles e mostrando já naquele início que todos aqueles que quisessem seguir o Cristo, eles teriam que fazer os seus sacrifícios e que nós também faríamos os nossos sacrifícios. E que o sacrifício faz parte da nossa jornada, como a gente vai ver no final da nossa palestra. Então, no início aqui foi lida uma mensagem sobre queixas, reclamações, lamentações. O que os Espíritos falam que não é bom a gente se queixar? Que quando a gente queixa, a gente fecha a porta do aprendizado. Que quando a gente se lamenta, a gente acha que aquilo não era para nós, que eu não merecia aquilo. E aí quando a gente faz isso, a gente bloqueia o que aquela situação, o que aquele aprendizado chegou até nós. Porque o aprendizado é para que a gente se torne melhor, mais pleno. Então o que Maria faz? Vai até lá, onde tinha lá aquelas assembleias, né, daqueles cristãos torturados pelas injustiças do mundo. Tinham anciãos, tinham mulheres, jovens, e ela queria um jeito de confortar eles. Aí o que ela faz? Ela lembra que Jesus deixou o legado da oração, mas que ela também lembra que ele falou o seguinte, que todo jugo é suave e o fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos descaminhos do mundo. Olha, gente, é sempre uma decisão. Jesus sempre nos chama a decisão. Não se pode servir a Deus senhores, porque vai agradar um e desagradar o outro, né? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai pregar o reino de Deus. Ele sempre coloca uma decisão, que é algo que está dentro de nós. E aí Maria se aproxima de uma jovem que estava lá, né, um cara sofrida, né, e chega no ouvido dela e fala: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertemos nossas dores da terra em alegrias para o céu. Aqui Maria está ensinando uma coisa: quando estiver muito difícil, gente, canta. A gente teve esse momento aqui, né, de música. Enche a nossa mente uma música salutar, para que a nossa cabeça não fique germinando pensamentos desnecessários. Além da mensagem, além do estudo, da prece, canta uma música edificante, para que quando a gente estiver assim cansadinho, parado, vem a letra daquela música alimentando a nossa tela mental e a gente vai se sentir melhor. Isso foi Maria. A cura do servo do centurião, né? Esse aqui era um romano que chega até Jesus, porque o servo dele estava doente, e pede. Aí Jesus falou: vou lá na tua casa. Ele: não precisa, eu não sou digno que você entre na sua casa. E ele fala, o que ele fala? Se você quiser, eu sou um homem de autoridade e eu sei, eu tenho soldados à minha ordem. Então, quando eu digo a um soldado para ele fazer, ele faz. Então, ele fala assim: você pode fazer isso. E Jesus se maravilhou ouvindo isso, porque ele disse que em Israel, mesmo em Israel,
mesmo no povo dele, ele não encontrou tanta fé como um romano apresentou-lhe. Era fé raciocinada. Ele sabia do poder de Jesus, ele sabia que Jesus poderia curar à distância, não precisava chegar até ele. É um tamanho da fé, mas é uma fé lógica, que ele chega assim, não, se eu peço ao meu soldado, ele faz, você também pode fazer isso, porque ele tem autoridade. O centurião tem autoridade na terra, e ele sabia que Jesus tinha uma autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual de Jesus é para todos nós. Então a gente tem uma fé aí que usa o raciocínio. E para finalizar os casos, a mulher com fluxo de sangue, né? Aquela que sofria de hemorragia há 12 anos, considerada impura, não podia encostar em ninguém, porque tinha aqueles rituais de purificação, e ela tinha gastado todo o dinheiro dela, porque ela não conseguia se curar, mas ela falava assim, se eu encostar na veste de Jesus, eu vou me curar. E é isso que ela faz, se esgueirando pela multidão, consegue pegar. Jesus sente um fluido ali, uma energia saindo e pergunta, quem me tocou, né? Pedro, né, com aquele jeito dele, mestre, todo mundo se empurrando aqui para lá e para cá, você vai me perguntar quem te tocou, né? Ele fala assim, saiu uma virtude de mim. E ela timidamente fala, porque uma mulher, no estado dela, principalmente, não podia tocar, né, no homem. E aí ele fala para ela, né? Filha, a tua fé te salvou, ser curada desse mal. Essa é minha água? A tua fé te salvou. Ele não fala, eu te curei, eu te salvei. A tua fé. Aí, nesse a tua fé te salvou, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. A tua fé te curou, o que ele tem aqui? Ele está dizendo que a responsabilidade pela nossa cura depende de quem? De nós. Exatamente. Mas olha, gente, não é para a gente se pressionar e se a gente se torturar, não. É a gente começar a perceber que nós podemos fazer muita coisa por nós, mas muita mesmo. Tanto que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, deixa eu ver se eu botei esse slide, ó. Tá aqui. Isso. Né, no capítulo 19, não, esse é do capítulo 19, esse é do capítulo 5, então volta, fica aí. Então, no capítulo 19, um espírito protetor, Paris 1863, tirei 2 parágrafos que ele fala sobre a fé. No homem, ou seja, na humanidade, em nós, a fé é um sentimento inato, ou seja, interno, inerente, está dentro de nós, dos nossos destinos futuros. Leon Denis já falou isso. É a consciência que nós temos das faculdades imensas depositadas em germe no nosso íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da vontade. Então, a fé está aqui dentro de nós, mas o desabrochar da fé é nossa responsabilidade. Somos nós, que ele diz aqui, está em estado latente. Nós é que vamos fazê-la desenvolver. E ele fala mais, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados, se a gente tivesse bem persuadido da força que a gente traz em nós, se quiséssemos pôr a vontade a serviço dessa força, nós seríamos capazes de realizar coisas que até hoje chamaríamos de prodígios. No entanto, não passa de desenvolvimento das faculdades humanas. Ele está dizendo que nós temos uma capacidade muito profunda de realização, muito forte, está dentro de nós. A gente, pelo trabalho de estudar, de agir no bem, a gente vai fortalecendo a nossa fé. Mas a gente também tem, que a gente vai ver mais à frente, o componente da dor para nos auxiliar. Porque a dor, ela é como se ela abrisse, fizesse desabrochar as nossas capacidades que a gente não imaginava que fôssemos capazes. A gente acredita pouco em nós mesmos.
talvez por conta do nosso sistema de educação, né? Às vezes as pessoas é criada dizendo, ó, você não sabe nada, você é um burro, você não tem jeito, você não vai dar em nada, e a gente internaliza essas coisas. Agora Jesus o que falou? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, tudo que eu faço vocês podem fazer. É isso que Jesus falou pra gente. Mas no sistema educacional, a gente olha para o outro e fala assim, não, o outro está melhor do que eu, vou ficar quieto. Não é assim, a gente tem muita capacidade dentro de nós. A gente não tem ideia do que nós podemos realizar. Mas aí ele fala, tem que associar a essa semente que está dentro de nós a vontade. A vontade, como diz Leon Denis, não é algo que vai e volta, não. Ela é firme, né? E aí, então, como a gente falou aqui da questão da dor, eu peguei lá no capítulo 5 do Evangelho, que é o Bem-aventurados aflitos, o item bem e mal sofrer. E vou destacar alguns pontos aqui para a gente refletir. Que na hora da dor, a nossa fé, ela é colocada em teste. Por que a gente passa por teste? É para sermos derrubados? É para a gente sair chorando? Não. É para a gente ser aprovado. Então, todo teste que chega na nossa vida, nós temos condições de sermos aprovados naquele teste. Não é aprovados pelo outro, mas por nós mesmos. Nós temos condições tranquilamente. Mas a gente precisa o quê? Acreditar, precisa utilizar a nossa fé e ter a nossa vontade. Então aqui nesse bem e mal sofrer, eu achei que esse texto ele vai estar ajudando a gente. Primeiro ele fala, né, que sofrem todos que se encontram na terra. Pode estar no trono, pode estar na palha, pode ser rico, pobre. Todo mundo tem a sua cota de dor. Né? E isso, de todo mundo ter sua cota de dor, nos humaniza, ou deveria nos humanizar, porque se eu sofro, e quando eu vejo o outro sofrendo, eu sei o que é a dor, então eu me compadeço do outro. Deveria ser assim, não é? Já que eu sei que sofrer é difícil, quando eu vejo que o outro está sofrendo, em vez de eu, bem feito, sabia... Está fazendo isso, todo mundo sabia que assim, não. A gente se compadece do outro. Por isso que existe essa equidade. Todos nós temos as nossas provas. Até porque também aqui ainda não é um mundo feliz, né? O desânimo é uma falta. Então, quando a gente estiver desanimado, é porque todo aquele futuro que a gente visualizava se quebrou, ruiu. Eu não vou ser mais um espírito feliz, o mundo de regeneração eu não vou conseguir entrar. Por que não? Se todos teremos oportunidade. Então, quando o desânimo chegar, observa o que é que falhou lá, porque o desânimo é um sintoma de algo lá atrás que ficou faltando, né? O que é? Eu recebi um comentário desagradável. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu pedi uma orientação para minha companheira e aí ela me deu uma orientação que eu não esperava ouvir isso dela. Aí ele desanimou, ele estava desanimado. Esse é um ponto. Mas a força para a gente realizar os nossos projetos não está no outro dizer que você tem que fazer ou você tem que desistir. Está em nós. Mas sim, nós somos ainda frágeis. Mas a gente tem que ter consciência que nós podemos buscar dentro de nós, pela reflexão, pela oração, pelo estudo e pela determinação em fazer, a gente pode vencer, né? A prece é um apoio para a alma, né? Mas é preciso que a gente tenha uma fé viva na bondade de Deus. Deus nos provê. Deus nos sustentou até hoje, diante daquela história que eu contei, que a gente veio lá do primarismo, há milhões e milhões de anos, para nos abandonar agora. O mundo vai acabar, vão explodir tudo. Não é isso, gente.
Primeiro que o espírito não morre, né? Começando por aí, a gente tem que lembrar disso todo dia. Senão, sabe o que acontece? A gente não sai de casa. Fica com medo de tudo, porque pode acontecer, pode se arrumar aqui. Não, o espírito não morre. E Deus nos provê, Ele está nos provendo o tempo todo. Jesus falou: nenhuma das ovelhas que meu Pai confiou se perderá. Então, aqui nessa passagem ele fala assim: alegrai-vos quando Deus nos enviar para a luta. Mas essa luta não é o fogo da batalha não, mas os amargores da vida. As perdas dos entes queridos, as doenças, as aflições, as traições. Então ele fala: alegrai-vos quando Deus permitir que você passe por isso. Gente, isso é estranho, não é não? Poxa, eu vou ficar feliz por estar passando por uma dor? Mas o que é isso, gente? Fiquei pensando no início, eu não entendi isso aqui não. Nem concordava, lógico, né? Mas uma das leituras que eu vejo é o seguinte: quando a gente está na luta, quando Deus permite que a gente, que ele fala assim, né? Alegrai-vos quando Deus colocar para a luta. Primeiro, como eu falei, significa que a gente tem condições de lutar, tem condições de vencer. Esse é um ponto. Então significa que eu tenho capacidade de passar por aquela situação. Eu sou forte o suficiente para aquilo. Primeiro motivo de alegria. Segundo motivo de alegria: a partir do momento que eu não entre na queixa e não fique no desânimo, que eu vá juntando os caquinhos, a força que eu tenho, quando eu sair daquilo ali, eu me libertei de algo que me aprisionava a uma dívida do passado ou uma imperfeição que não me deixava ser feliz. Então, a luta, ela não é para nos aterrorizar, mas é para que a gente possa se fortalecer e estar melhor. Ficou claro isso? Então, alegrai-vos significa que o resultado dessa dor é melhor do que a gente está hoje, né? E ele fala que Deus reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Isso tudo, gente, não vai ser Deus batendo palma para a gente quando a gente chegar no mundo espiritual, não. Isso é um estado interno. Jesus falou que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é abundância financeira, porque você pode ter rios de dinheiro, que tem muita gente que tem rios de dinheiro e está se intoxicando nos vícios e está se suicidando. Então não está bem, não está pleno. Enquanto que às vezes eu converso com umas pessoas que moram na situação de vulnerabilidade nas comunidades e elas estão passando necessidade, mas elas não estão revoltadas não, elas estão bem. Olha só, observa isso, né? Então, ele fala aqui, o importante é que a gente consiga, depois de passar por uma prova, dizer assim: eu fui mais forte, eu venci. E ao final do parágrafo, quem está assinando essa mensagem é o Lacordaire, está em Havre, 1863. No final ele fala assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada, ou seja, 100 vezes, a alegria que vos falta na terra, porque depois do labor, ou da luta, vem o repouso. É a lei é essa. Para a gente conseguir alguma coisa, tem que passar pela porta estreita. Jesus não falou? A porta estreita não é uma portinha não, a porta estreita é tudo. Ah, você quer se tornar um atleta? Você quer ganhar medalha de ouro? Vai ter que passar a porta estreita. Aí você vai ganhar medalha de ouro. Mas o que é a porta estreita? Renúncia da família, renúncia de comer brigadeiro, renúncia de fazer um monte de coisa. Vai ter que renunciar para poder ganhar. A porta estreita é isso, para poder chegar lá. É isso que os Espíritos fazem. Tudo, gente. Não tem nada que a gente consiga sem passar pela porta estreita. Ela faz parte da vida. Então ele fala, mas depois, depois do labor vai vir um repouso. E tem mais, centuplicada as alegrias. Tem os espíritos felizes, que está lá no Céu e Inferno, e outros depoimentos, eles falam que eles sofreram muito aqui, muitos deles sofreram muito aqui quando estavam no corpo de carne, mas para estar do jeito que eles estão hoje, eles falam assim, passaria de novo e muito mais. Olha que coisa, né?
Aí você vê que é uma questão de perspectiva. Bom, eu vou ter que pular esse caso aqui, porque eu já vi que o nosso tempo já está chegando, né? Que era um caso de superação, né? Mas vocês, cada um de vocês, tem o seu caso de superação, tem o seu exemplo de superação. Às vezes a gente não valoriza o nosso exemplo de superação, mas nós temos. A gente acha, não é nada demais. Não, é muita coisa. Vencer a si próprio, vencer um vício, vencer um relacionamento, vencer uma perda, vencer uma infância difícil, vencer um abandono. Tudo é exercício de superação que a gente faz. Por que a gente faz tudo isso? Porque a gente tem fé. A gente sabe que nada acaba, nada perece no reino de Deus. E que tudo isso são degraus para a gente seguir adiante. E aí eu trouxe essas passagens de Jesus, que ele dizia o seguinte: tenho dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala, olha, a vida não vai ser fácil, mas tende bom ânimo, tenha fé, acredite, olhe para frente, não desista. Lembra que ele falou? Aquele que perseverar até o final será salvo. Jesus está nos chamando a caminhar. Tem hora, gente, que dá para dar um passo largo. Tem hora que o passo é desse tamanhinho, mas dá. Pequenininho, mas anda. Não desiste, não. Não paralisa. Porque nós estamos, gente, num momento crucial do nosso planeta. Nós estamos às portas de um mundo de regeneração. Talvez a gente não pegue nesse corpo, mas o espírito não morre. Vamos ter oportunidade de voltar, desde que a gente construa, ajude a construir esse mundo. Então ele fala, a gente vai ter aflição, né? Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Como é que ele venceu o mundo? Ele foi assassinado no final, não é? Condenado à pena de morte. O justo condenado à pena de morte. Quando ele fala, eu venci o mundo, quem olha à primeira vista fala assim, ele perdeu. Será que ele perdeu mesmo? 2000 anos depois nós estamos falando de quem? Qual o nome mais falado no nosso planeta Terra? Mais procurado? Mais conhecido? Jesus. Então ele venceu o mundo, né? Outro ponto que ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Claro que a gente tem hora que a gente tem uma tristeza. A tristeza é uma emoção que faz parte da vida. Para que serve a tristeza? Para a gente dar uma recolhida e ver o que é. Olhar para a gente mesmo. A partir daquele olhar, a gente reinterpretar os fatos da vida. Porque às vezes a gente também coloca um colorido muito pesado em determinadas coisas que acontecem. Como se aquilo fosse o fim da nossa existência. Mas não é. Não precisa ter. Vamos fazer uma leitura. Quando a gente tem fé, aquele fato continua o mesmo. Mas o nosso olhar, a nossa perspectiva, ela muda. Então ele fala, crede em Deus e crede também em mim. Né? Já que a gente fala, Deus é abstrato, Jesus não é abstrato. Jesus é concreto. Jesus existe. Ele veio aqui e mostrou que é possível e que nós não estamos desamparados. É muito importante isso. E também ele fala, né, no momento do suplício lá, né? Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Ou seja, se ele, que era um espírito puro, veio aqui e fizeram o que fizeram com ele, o que dirá no seco? O seco somos nós, né? O madeiro seco somos nós, que nós temos uma história para resolver, para se ajustar, para consertar, para se melhorar. Então é interessante que Jesus em nenhum momento fala, olha, vai ser tudo tranquilo, fica de boa, não vai ter nada. Ele não fala isso. Ele fala exatamente como vai ser, como que é.
E aí a gente vai absorvendo isso. Então, se ele está dizendo tudo isso, é porque isso faz parte de um processo. A dor, Leon Denis fala no problema do ser, do destino da dor, ele fala que a dor é educativa e é um momento regulador e é um instrumento de regulação. Se a gente não passar pela dor, imagina o que a gente faz, né, gente? A gente só para porque a dor chega, né? Então, mas a gente precisa aprender a se antecipar à dor. Isso também é um papel da fé. Se eu acredito que eu vou ser um espírito melhor, eu não preciso que a dor venha me impulsionar. Mas às vezes ela vem porque eu não consigo identificar tudo. A dor, ela acaba sendo uma amiga. Jesus está falando isso aqui, não é uma ameaça. Ele está dizendo que faz parte do processo a gente passar por aflição, que não adianta a gente ficar se queixando, reclamando, porque é da vida da gente, né? A gente só por estar nesse corpo, mesmo tendo uma vida tranquila e feliz, que não tenha nada, a gente já passa pelas vicissitudes da idade, não é isso? Para quem já está lá, para quem é novo, tudo bem, mas para quem já começa a coluna envergar, o joelho reclamar, o ombro não sei o quê, e aí tem que tomar remédio para pressão, só isso. O corpo por si só já traz uma pressãozinha para nós, né? Bom, e finalizando o nosso trabalho de hoje, né? Eu trouxe, deixa eu ver se está tudo ali. Tá. Eu trouxe essa passagem de Maria de Nazaré, que está lá no último capítulo do livro, lá do Humberto de Campos, do Boa Nova. Maria, ela está lá na cidadezinha, e ela desencarna, todo mundo ia lá se confortar com ela, aí ela desencarna, antes dela desencarnar, primeiro eu falei aquela do desencarne, que ela vai consolar os cristãos, que estavam ali prontos para ir para a arena, né, para o sacrifício, e ela recebia as pessoas ali, né, que iam, porque viam que aquela mãe que perdeu um filho daquele jeito, resignada, ela tinha autoridade moral para confortar aquelas pessoas que iam lá. Ela conhecia a dor, ela conhecia o sofrimento, conhecia a perda dos amigos, do filho e de tudo. Então eu falo assim, eles chegavam para ela e falavam assim: como é que eu posso vencer as minhas dificuldades? Eu sinto-me tão abandonado na estrada escura da vida, que às vezes a gente se vê assim, né? Aí Maria olhava com aquele olhar bondoso, né? Deixando transparecer toda a dedicação, aquele espírito maternal dela, e fala assim: isso também passa. Está até escrito aqui, ó. Já escreveram aqui antes de eu chegar e não fui eu que pedi, não. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar nas nossas almas, com a eterna realização do amor celestial. Está doendo? Está difícil? Fortalece a fé, porque isso também passa. Tudo passa nessa vida. A gente olha para trás e vê as nossas superações, como eu falei, as nossas conquistas. Chegamos até aqui e tem mais, gente. Nós vamos chegar muito mais à frente. Basta que a gente acredite em nós, que aquela semente da fé germine nas nossas ações, nos nossos pensamentos, para que a gente possa, pela fé, amar cada vez mais e que possamos continuar nossa noite com muita paz.